Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas nessa sexta-feira fria, gente. Hoje pela manhã, registrando aí 4 graus em Presidente Prudente, menos 4 graus em Curitiba. Olha só, no sul do país continua ainda o friozinho para o final de semana. Deve aumentar um pouco a temperatura, mas não tanto assim, tá? Tanto em Presidente Prudente, onde a gente faz o nosso programa aqui, o Entre Linhas, como no sul do país. Muito bem, vamos lá, a gente vai começar o programa com os destaques quentes dos nossos comentaristas, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. A gente vai começar hoje com o Divaldo Ceresini. Divaldo, tá passando bem pelo frio aí? E vamos lá para o seu destaque. Olá a todos, como sempre, é um prazer enorme estar aqui, encerrando agora a semana. Vamos que vamos, encarando esse frio. Olha, rapaz, eu não passei tão bem não, mas passei, isso que é importante, né? Espero que todos também tenham conseguido superar esse friozinho aí. Em relação ao meu destaque de hoje, ele não poderia ser outro como que não fosse a live de ontem do presidente, né? Que a gente com tanta expectativa para a apresentação das provas que ele há quase 2 anos diz ter e nunca que apresentava. E ontem ele admitiu que não tem prova alguma de fraude das eleições em 2018. Esse tipo de conduta, aliada à nomeação do Ciro Nogueira para a Casa Civil, o mais importante ministério do governo, com a manutenção de Flávia Arruda, que é uma indicação, é a pessoa do Valdemar da Costa Neto na Secretaria de Governo, outro ministério também responsável pela articulação política do governo, pessoas que lutaram contra a impressão do voto recentemente. Esse tipo de situação só faz desacreditar a luta do presidente em favor da impressão do voto, que é algo que os brasileiros tanto querem. Então, o presidente precisa rever as suas condutas, porque isso não contribui para ele, não contribui para o Brasil, só contribui para a gente ter um clima de instabilidade, esse tipo de situação. Se não tem provas, não fica dizendo que tem, não minta, fale a verdade. Existe suspeita, mas não existe prova. E tira esse povo que age contra a impressão do voto do governo. Notadamente, Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira, que acabou de ser nomeado, gente. Nós precisamos de atitudes coerentes com o que a gente fala, ou nunca seremos um país sério. Muito bem, ajudando a completar esta fala das pessoas que estão contra o voto auditável, né, impressão do voto, numa pesquisa realizada recentemente pelo site G1, 14 de 18 comandantes de partidos são contra o voto auditável. Você vê como é que estão as coisas aí. Muito bem, a gente vai agora para o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, é o seu destaque aqui no Entre Linhas, é com você. Fala Eudes, fala Divaldo. Abertura hoje, meu destaque continua sendo, né, como toda semana, não poderia ser um assunto diferente, que é a visita do presidente Bolsonaro, que acontece amanhã, 9 horas, chega no aeroporto, é convidado pela AMOP, Associação Municipal Associação dos Motociclistas de Presidente Prudente, na presença do Sérgio, do Capilé, a participarem de uma motociata que tem um trajeto até o Rodomaster, inicialmente, e termina com o encerramento no Parque do Povo. Depois tem uma agenda oficial no Hospital do Câncer e uma agenda oficial com os prefeitos, são apenas os prefeitos, são 300 prefeitos já confirmados no Matarazzo, a convite do prefeito Ed Thomas, que demonstra um grande prestígio estadual com esse evento político. E o outro destaque é só um recado, eu não consigo entender. A gente percebe o prefeito Ed Thomas lutando tanto para que as pessoas não fiquem sem transporte e, de repente, alguns vereadores, por algum entendimento contrário, não aprovam aquilo que é o salário dos trabalhadores. Isso é complicado. A única responsabilidade que o prefeito assumiu com eles foi deixar o pagamento em dia para que eles possam fazer o trabalho para a nossa sociedade. Nessa hora, tem que colocar a cara na frente, correr os riscos junto com o prefeito, porque o maior
a maior defesa é da sociedade. Não é a hora de fazer oposição ou de fazer um entendimento que não tem porquê de acontecer. O prefeito precisa do dinheiro para pagar os trabalhadores. Muito bem, tá aí Adolfo Padilha também com seu destaque. Nós vamos agora, então, para a nossa pauta de hoje. A gente começa com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que disse em depoimento à Polícia Federal que foi alertado verbalmente pelo presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades na negociação da vacina indiana Covaxin. Eduardo Pazuello ainda afirmou que, como ministro, repassou as informações para o seu secretário executivo, Élcio Franco, também de forma verbal. À Polícia Federal, Pazuello contou que Franco lhe disse que não havia irregularidades no negócio com a Covaxin. Vamos lá, Divaldo Ceresini comentando esse assunto. Divaldo, vamos lá, vou com você. Olha, eu acho que o Pazuello vai acabar preso, viu? Esse é o meu sentimento. Ele está seguindo a cartilha que o governo mandou ele seguir, de admitir que houve o alerta do presidente para livrar a barra do presidente nessa situação que envolveu o deputado Luiz Miranda, né? Agora, a gente tem que lembrar aqui que o ministro Onyx Lorenzoni foi à televisão, convocou coletiva de imprensa para dizer que o deputado Luiz Miranda mentia porque existiam documentos que ele apresentava e que seriam falsos. E esses documentos falsos depois ficou comprovado que estavam dentro do processo da vacina Covaxin, da aquisição da vacina Covaxin. E nessa auditoria não foi encontrada essa irregularidade, por exemplo, uma irregularidade que o ministro Lorenzoni encontrou em meio-dia, nem isso, depois que foi provocado, né, em relação a essa situação. Então, não me parece que houve realmente essa auditoria em relação ao contrato da Covaxin. O que me parece é que, nesse caso, tinha um rolo por trás, sim. Um rolo para beneficiar alguém. E eu espero que a Polícia Federal identifique essa situação e puna quem tiver que punir. Agora, o ministro Pazuello, sinceramente, apesar que também isso está em linha com as bobagens que ele fez no Ministério, né? Só fez bobagem, porque não achar um erro crasso desse é muita incompetência. Agora, vocês fiquem com a passação de pano. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí o Pazuello, a declaração dele na Polícia Federal? Essa história do Pazuello, por mais que o meu companheiro aqui não concorde, né, que ele acha que um general é incompetente, que um general não entende nada, de fato quem deve entender é ele, sou eu, né? Mas os irmãos Mirandas, quais são as acusações do irmão Miranda, né? O invoice, enfim, pagamento antecipado, superfaturamento, compra, cai numa tese só. Isso aqui já cai. Comentou verbalmente com outro diretor, não comprou. Ou se o Brasil fosse assim, se esse fosse o tipo de corrupção que a gente tivesse no Brasil, alguém tentando corromper um agente público e não confirmando ou não acontecendo a compra. Se esse fosse o tipo de corrupção no Brasil, imagine quantos bilhões não teriam sido preservados. Ponto final. Não tem mais o que discutir nisso. O governo federal, seja por suas travas de segurança, seja pelo compliance, onde passa todos os processos para efetuar uma compra de tanto valor, funcionou. É isso que eu e você, que não fazemos o mimimi da torcida do contra, temos que ficar felizes. Ou seja, continua 0-0 no jogo da corrupção no governo federal. Ok, Adolfo Padilha, vamos trazer outro assunto agora envolvendo o presidente da República também. O presidente Jair Bolsonaro promoveu na sua live de quinta-feira, a tradicional live de quinta-feira, para promover e falar sobre a segurança das urnas eletrônicas de primeira geração, utilizadas nas eleições brasileiras desde 1996. Durante a transmissão, que digo para vocês, eu acompanhei, o chefe do Executivo Federal esclareceu as dúvidas sobre o voto impresso e comentou a resistência do Tribunal Superior Eleitoral à auditoria dos votos nas eleições
de 2022. Vamos lá, Adolfo Padilha, o presidente apresentou aí as provas de que houve fraude nas eleições no primeiro turno. Você se convenceu disso? Vamos lá, então, a sua opinião. É uma discussão tão idiota, no meu ponto de vista, aquelas pessoas que começam a dizer que o presidente está com medo de perder as eleições. Ele está no poder. A reflexão de um posicionamento de candidato, a melhor possível é essa que ele tem nas ruas. Qualquer adversário dele gostaria de ter o que ele encontra nas ruas quando ele sai. É transparência. Se você aí que está me ouvindo não é a favor da transparência, ou se você está com mimimi, porque o presidente acha que perde as eleições para o presidiário ou para qualquer outro, desculpa, tira a trave dos olhos. Repito e falo aqui, por mais que alguém aqui não pesquise, vou repetir, apenas 3 países que têm sistema de urna eletrônica não têm mecanismo de auditar o voto. Budão, Bangladesh e Brasil. Todos os outros países do planeta que usam a urna eletrônica têm meios e mecanismos de auditar o voto. E daí? Isso é medo? Isso é querer mais transparência? Aquelas últimas eleições, onde a gente sentia nas ruas que o Aécio Neves não perdia, deu pane, ficamos 1 hora fora do ar. Voltou com a Dilma vencendo as eleições. E daí? A capital de São Paulo, uma cidade convencional, uma cidade conservadora na sua maioria, vão 3 candidatos de esquerda para disputar as eleições, depois mais 2 de esquerda no segundo turno. Você achou isso normal? Você não desconfia nem um pouco disso? Então, claro que tem que auditar o voto. Claro que tem que ser auditado. Claro que eu tenho que ver ali se o que eu votei saiu no papel e foi para contar os votos. Não se esqueça que lá dentro vai estar decidindo sobre o teu voto os mesmos da turminha que decidiu liberar o Lula de todos os crimes para poder ser viabilizado candidato. E daí? Você confia? Porque aqui do lado parece que confia. Eu não confio. Ok. Vamos agora, então, com a opinião do Divaldo Ceresini. Divaldo, eu acompanhei a live do presidente e eu achei até muito boa a explanação sobre possíveis fraudes que podem acontecer aí na hora de votar, enfim. Mas achei que eram apenas indícios mesmo e não nada de provas, né? Como que você viu aí a live do presidente? Se convenceu de que houve fraude nas eleições? O presidente apresentou diversos pontos de vista diversos argumentos para defender o ponto de vista dele, né? Esses argumentos, no meu entendimento, eles não se sustentam como prova, em absoluto. Pelo contrário, ele até disse que não tem como provar, ele tem supostos indícios. E é evidente que todo sistema eletrônico pode ser fraudado. O que a gente tem que avaliar, nesse caso específico, né, são as possibilidades e travar essas possibilidades. A gente tem que entender também que para influenciar numa eleição majoritária, e principalmente uma eleição presidencial, tem que se fraudar muita urna no Brasil inteiro e tem que se fraudar 1 a 1. O que dá muito, muito trabalho mesmo. Eu não duvido que tenha havido em algum momento algum tipo de fraude no processo eleitoral. Eu defendo a impressão do voto. O que eu não tenho como defender são situações, como eu disse agora há pouco, ter o governo, né, uma bandeira dessa como praticamente uma única bandeira, né, a bandeira de campanha do presidente, da próxima campanha dele, e ter do lado dele gente que está agindo contra isso. Isso não é ser ingênuo. Ser ingênuo seria confiar que as pessoas não estão fazendo isso. Mas 3 semanas atrás, essas pessoas confirmaram, Valdemar da Costa Neto e também Ciro Nogueira, na condição de presidentes dos seus partidos, confirmaram publicamente que não são favoráveis à impressão do voto. Esse tipo de gente não pode estar no governo, porque está agindo contra as pautas do governo. Nós precisamos mudar isso. Se nós queremos ser um país sério, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos de atitudes coerentes com aquilo que a gente fala.
Não adianta ficar só encantando as pessoas com as palavras. Enquanto nós nos deixarmos cair nesse conto de só nos encantarmos com as palavras, a situação não mudará, gente. Então, se o governo realmente quer a impressão do voto, como eu quero, como tanta gente que está aqui nos assistindo e nos ouvindo quer, não pode ter essas pessoas no governo. Senão não vai para frente, senão fica só no discurso. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo aqui no Entre Linhas, a gente volta já já. Ok, já estamos de volta com o Entre Linhas na TV brasileira e também na Prudente News 1070. E olha, o Brasil gerou 1.500.000 empregos formais no primeiro semestre, é o que diz o governo. Notícia boa, né? Ao todo, segundo o CAGED, foram 9,5 milhões de contratações e 8,05 milhões de demissões no período. No mesmo período, no ano passado, o país havia fechado 1,19 milhão de vagas formais. Vamos lá, Divaldo Ceresini, notícia boa, né? Como é que você vê essa notícia aí? É um sinal de que a economia está retomando? Sem dúvida alguma, a notícia é muito boa, embora a gente tenha um salário ligeiramente inferior ao que se tinha, né? Mas é uma notícia muito boa porque, afinal, um salário ligeiramente inferior é muito melhor do que salário nenhum. E a gente precisa botar comida na mesa, especialmente no momento desse em que as coisas ficaram muito mais caras, né? Carne, arroz, feijão ficaram muito mais caros. Então, é muito importante a geração de emprego, ainda que com esse saldo, com esse salário um pouquinho menor. E nós precisamos continuar avançando de maneira incisiva, de maneira constante, em relação à desburocratização, em relação à simplificação das relações trabalhistas. Isso, no momento, não se discute ainda, né? Precisaríamos voltar à discussão, uma vez que a reforma trabalhista que foi feita ali atrás no governo Temer, ela foi a reforma possível naquele momento, mas ainda deixou muita coisa por fazer que facilitaria a geração de muito mais empregos. E, sobretudo, nós precisamos de um governo que gaste menos, de um governo que seja eficiente e um governo que gaste menos. Isso não só no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais também, para que a gente facilite o ambiente de negócio com regras claras, com custo baixo, e a gente consiga gerar mais emprego e mais riqueza. Ok, vamos lá então. Adolfo Padilha, como é que você vê os números aí do emprego no Brasil? Números bons, né, que foram apresentados. A que se deve isso, hein? Vamos lá. Sobre a geração de emprego, Eudes, é o que a gente fala aqui. A economia, na sua macro estrutura, ela está se reforçando ao ponto de que a gente acredita mesmo que os índices econômicos vão refletir na alimentação, no combustível, no momento certo e na hora certa. O Brasil vem batendo recordes e recordes nesses índices e vem superando bons números em empregos formais durante a pandemia. E isso vem ocorrendo já faz uns 4, 5 meses, não é o mês agora, né? Gerar mais de 1,5 milhão no primeiro semestre é uma demonstração clara de recuperação, é uma demonstração clara de que o trilho, por mais curva que ele teve durante a pandemia, as rodinhas continuam em cima dele, em vez de dar uma estremecida. A economia se faz necessário ser forte, eu sempre disse isso aqui, para que o ano que vem, no momento exato e no momento certo, a gente aqui, que é o baixo afegão, comece no mercado, abastecer o carro e sentir que valeu a pena acreditar e sentir que valeu a pena passar por tudo isso e ter o dinheiro na medida certa para poder pagar os nossos custeios. Por enquanto, isso não seria possível se não tivéssemos a raiz econômica, nessa macroeconomia, essa base econômica fortalecida, como está sendo fortalecida agora durante a pandemia. Vamos esperar e aguardar que em breve a gente aqui sinta o reflexo de tudo isso que está acontecendo economicamente no país de uma forma positiva. Ok, Adolfo Padilha, vamos lá para a nossa última informação de hoje. Vamos falar, a CPI da Covid-19 está praticamente de volta aí. E os advogados do dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, recorreram ao Tribunal
Federal, Supremo Tribunal Federal, para que o cliente não seja obrigado a prestar depoimento à CPI da Covid no Senado. A oitiva, por enquanto com caráter obrigatório, está marcado para o dia 4 de agosto. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. O dono da Precisa vai lá e não vai precisar responder aos suspeitos de corrupção que pregam moralidade e ética nessa CPI. Eu faria a mesma coisa, porque é um circo, né? Vai lá para responder o quê? O que eles querem tirar de resposta que não existe. Eles não querem a verdade, eles querem construir um relatório que já está pronto. Eles querem construir um relatório de acusação ao governo federal. Então é perder tempo, é custar dinheiro. Aí eu preocupo. Quem está preocupado com a crise? Cadê a pandemia? Cadê o sentimento pelas perdas que a gente teve? Para esses senadores que estão fazendo disso um palanque ridículo e fora de hora, não cabe? Para eles não cabe isso. Cadê a turminha para cobrar as investigações de governadores que andaram fazendo gatos e sapatos do dinheiro público que foi enviado lá? Não cabe também? Essa CPI já deu o que tinha que dar. E dela, pode escrever, ainda sai mais forte o governo federal do que quando começou. Porque é tanta evidência de cartas marcadas, tanta evidência de narrativas construídas e tanta evidência de falta de credibilidade moral dos seus integrantes que o governo sai mais forte do que entrou nessa CPI. Ok, Adolfo, vamos lá ouvir a opinião de Divaldo Ceresini. Divaldo, como é que você acha que o Francisco Maximiliano não quer participar aí dessa oitiva, hein? Rabo preso seria? Me parece que sim, né? Ele que já esteve enrolado na gestão do agora líder do governo, né, o Ricardo Barros, quando ele foi ministro da Saúde, teve rolo lá de mais de 20 milhões de reais de medicamentos adquiridos e não entregues por uma outra empresa dele, a Global Saúde. Nesse caso da Precisa, além da Covaxin, tem uma situação muito esquisita também em relação à aquisição de preservativos femininos. E lembrando que é a mesma turma do Ricardo Barros que continua dando as cartas lá no Ministério da Saúde, né? Então, talvez por temer alguma descoberta aí da CPI em relação a esses rolos nos quais ele está envolvido, ele recorra ao STF para ficar quietinho e não falar nada e principalmente não sair de lá preso, né? Agora, que tem situação esquisita e que tem gente passando pano para isso para mim está evidente. Precisa ir a fundo nessa investigação, precisa varrer gente que tem esse tipo de conduta, né? Nós vimos aí tanta situação ruim, tanto rolo envolvendo a saúde recentemente, a compra de respiradores, a tentativa de venda de vacinas, essa situação de medicamentos que são vendidos por atravessadores e não são entregues. Então, isso precisa acabar. E isso só vai acabar quando a gente tirar essa turma que está lá. Não é só trocar o presidente, né? A base de sustentação do presidente não pode ser a mesma. E o que a gente tem visto é sempre presidente sob a mesma base. O Centrão, o mesmo Centrão, que ali na campanha de 2018, o general Heleno dizia: se gritar, pega Centrão, não fica um meu irmão. E hoje, será que o general Heleno tem coragem de cantar essa música de novo? Muito bem, tá aí. Hoje está mais afinado que ontem, viu? A sua cantoria aí, amigo Divaldo Ceresini. Eu dei uma aquecidinha antes aqui para sair bonitinho. Ah, eu vi. Pois é, valeu, gente. Olha, um grande abraço aí, Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha. A gente vai ficando por aqui com Entre Linhas. Voltamos na segunda-feira para trazer também a repercussão da visita do presidente da República ao interior do estado de São Paulo, a cidade de Presidente Prudente. Nós vamos acompanhar de perto. Eu vou estar pessoalmente nessa carreata, motociata, vamos estar acompanhando lá para trazer as informações para você na próxima segunda-feira. Grande abraço para todo mundo e a gente se fala.